Boa noite, família, graça e paz. Só arrumar esse cabelo arrepiado aqui. Graça e paz, grande privilégio a gente poder estar juntos aqui, nessa mesa preparada pelo Senhor, nessa viração do dia. Uma semana que foi toda de viração e com certeza um tempo assim muito especial na vida da nossa família, da nossa casa, e de muito aprendizado e muita consolação, muita presença do Senhor, do seu Espírito. Uma semana de viração. Com certeza essa semana de novembro é uma semana de viração na nossa vida, é um dia de viração. Hoje, sexta-feira, a gente vai encerrando essa semana histórica na nossa vida e muito obrigado. Eu quis muito, por isso até pedi para o Mateus segurar aí, o pessoal colocar aí que a gente estaria junto hoje às 19 horas e a gente estava em viagem, acabamos de chegar de Uberlândia, tem 10 minutos que a gente entrou aqui em casa. E eu queria muito mesmo estar com vocês e derramar meu coração em gratidão, em louvor, em testemunho, em esperança, todas as expressões de carinho, de cuidado. Eu não vou conseguir responder todo mundo, eu não vou conseguir devolver para todo mundo, né, tudo aquilo que foi derramado na nossa casa e derramado na nossa vida, na vida minha, da Lana e dos nossos filhos e netos, na vida do meu pai. Meu Deus, quanto carinho, quanto testemunho na vida do seu Paulinho. E o seu Paulinho tá dolorido, como tinha que ser, né? Como todos nós estamos, mas muito consolado, muito assim, abençoado mesmo, mergulhado, não tem outra palavra, ele é abençoado. As promessas de Deus se cumprindo na vida dele, o cuidado, os testemunhos da igreja, do corpo, da família, a honra, meu Deus, a honra, a dignidade com que tudo está acontecendo e o respeito. Então, assim, eu quis muito estar aqui hoje e bendizer a Deus, louvar a Deus na presença dos irmãos, em gratidão por tudo, né? Todas as expressões de cuidado, de presença, de abraço e de acolhimento, de socorro, de provisão. Então, assim, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que é por isso que é melhor a comunhão, é melhor estar em dois do que um, porque na dor, no frio, né, um aquece o outro, terá melhor paga do seu trabalho, mas ai daquele que estiver sozinho. Então, assim, realmente não dá para imaginar a vida, não dá para imaginar viver a vida sem a comunhão dos irmãos, sem a comunhão da igreja, os afetos, as manifestações do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. A gente veio numa sequência, eu queria orar agora, dando graças a Deus e trazendo uma reflexão para os irmãos, né? E um testemunho. Eu acho que mais do que tudo, eu acho que eu quis muito estar aqui para dar esse testemunho. Aqueles que ainda não estão sabendo, né? Eu estou vendo que alguns às vezes não sabem ainda, mas na segunda-feira a minha mãe veio a óbito de maneira bem repentina. Ela teve um AVC fulminante, entrou imediatamente em coma e em poucas horas ela
veio a óbito. Uma morte assim, um descanso. Ela sentiu uma dor de cabeça forte e dormiu. Né? Então, assim, dali para frente, ela já estava com o Senhor. Amém? Vamos agradecer a Deus e refletir um pouco, né, sobre tudo isso. Eu quero contar um pouco para vocês assim, daquilo que Deus tem feito e quero entregar esse testemunho. Queria muito, né, essa semana toda não foi possível, mas graças a Deus ouvi o testemunho aí do Mateus com os irmãos. Que coisa maravilhosa, que testemunho que nos alegrou, nos consolou, nos fortaleceu. Louvo a Deus por esses amigos, né, que estão sempre aí repartindo e compartilhando. Então foi um tempo maravilhoso. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade. Obrigado porque a gente é família. Obrigado porque essa mesa foi preparada pelo Senhor e de várias maneiras o Senhor tem repartido aqui o pão, o Senhor tem ministrado nas nossas vidas a virtude. Obrigado porque, ó Deus, nós temos aprendido nessa mesa a ser família de tantos lugares distantes e ora apenas, ó Deus, online, ora fisicamente, mas não faz diferença. A gente tem sido fortalecido no amor, no cuidado, no afeto, encontrar as pessoas, às vezes de maneira surpreendente, como foi ontem, encontrar aquele casal com aquela criança. Meu Deus, coisa maravilhosa, tudo que o Senhor tem gerado de afeto, de carinho, de respeito, de testemunho. Muito obrigado por essa hora, obrigado por esse encontro, ó Deus, tão intenso, tão verdadeiro, tão genuíno, tão fortalecedor. Obrigado pela vida da Ana, que eu pude orar hoje, pela família da Ana, Senhor, a casa dela, e em tempo ainda poder estar com eles lá naquele quarto lá de UTI e orar, Senhor, abençoar, repartir, compartilhar. A tua palavra diz que naquilo que nós somos consolados, vamos consolando a outros. Então, Deus, muito obrigado pelo tempo hoje com a nossa irmã Ana, com seus familiares ali à sua volta, esse encontro que o Senhor providenciou. Obrigado mesmo pela vida de todos, mais uma vez pela recuperação do Alfredo, tantos irmãos, tantos testemunhos, tanta vida. Obrigado, meu Pai, pelo coração do meu Pai, e obrigado pela amizade com meu irmão, a gente poder estar enfrentando tudo isso em harmonia, em graça, em favor, abençoando tanta gente. Obrigado por cada testemunho de amizade, cuidado, os médicos, Senhor, os enfermeiros, todos, ó Deus, todos, que o Senhor multiplique virtude na vida dessas pessoas que depositaram tanta graça, tanto favor na nossa casa, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Amados, eu queria compartilhar com vocês, porque foi muito curioso, né? A gente, o princípio dessa semana foi o princípio do lá estás, e é o Salmo 139, né? Se suba aos céus, lá estás, e se desça ao mais profundo abismo, o Senhor também lá está, né? Então ele vai dizendo aqui, ó, o Senhor sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, né? Eu nem consegui falar nada ainda, o Senhor já sabe exatamente o que está no meu coração. E ele diz assim: se subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti.
a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas e a luz são mesma coisa. O Senhor criou meu íntimo, o íntimo do meu ser, e o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Sabe, amados, o maior desafio da nossa vida não é compartilhar uma mensagem. O maior desafio não é encontrar um texto e elaborar um comentário, uma mensagem, não é isso. O maior desafio da nossa vida é passar dentro dela. Qualquer que seja. Ô filhota, que bênção. Beijão, viu? Forte abraço aí para você, para o Léo, para o Henrique, que é a coisa mais linda, maravilhosa. Então, o maior desafio da nossa vida não é abrir a Bíblia, pregar uma mensagem, elaborar um texto, fazer um estudo bíblico. Não, isso alguém com alguma ciência, alguma capacidade, alguma competência pode fazer. O maior desafio é a gente passar por dentro daquilo que a gente compartilha. Eu também te amo, meu filhote. É incomparável assim, esse tempo que a gente passou juntos aí, né? Então, esse é o desafio. E muitas vezes há pessoas que dizem pouco, mas que são totalmente coerentes com aquilo que dizem. Há pessoas que dizem muito, tem muita coisa para falar e são hábeis, né? Muita gente é hábil assim, na elaboração de um estudo, de um tratamento, desenvolvimento de uma doutrina, mas muitas vezes pessoas que não têm assim o senso, a sensibilidade de passar por dentro daquilo que estão pregando. Então isso é muito comum, por isso que Jesus diz que o segredo de uma vida bem-aventurada é meditar na palavra e colocá-la em prática. Então a prática daquilo que a gente diz, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente anuncia, é essencial no processo. E aí é muito curioso, por que eu estou compartilhando isso? Porque no domingo, quando a gente fez lá, né, o nosso encontro de começar a semana, eu disse, olha, essa semana vai ser uma semana desafiadora, a semana do Lá Estás. Curiosamente, naquele domingo, a gente estava encerrando o nosso tempo lá de família, praticamente 8 dias juntos, né? E boa parte da nossa casa, eu e a Lana, a Lidinha e o Renan vieram de Floripa lá para Manaus, o Ronaldo e a Bebel vieram de Anápolis para Manaus, e a Sara e o Léo vieram lá do interior do Amazonas, né? Lá de Barcelos, um de barcos, outro de avião, e para a gente estar juntos ali. E foi um tempo assim tão especial, tão maravilhoso, né? Assim, um tempo tremendo, uma coisa assim completa, muita plenitude, a vida ali com os primos ali tudo junto, né? E o Henrique com o Pedro, com a Valentina, com o João, cada um na sua peculiaridade, ver as expressões de Deus, as expressões de Deus ali, né? Através de cada uma daquelas crianças, naquele ambiente, o vale ali do Rio Aruanã Sul, muita coisa, coisa tremenda. Então, assim, uma coisa desenhada. É como se a gente tivesse tomado as asas da alvorada, né? Como ele diz aqui, né? Se subir aos céus. A gente tinha subido. Tem até uma música de um amigo meu, muito querido, que ele fala, eu não sei se foi a gente que subiu, ou se foi o céu que desceu, mas que tempo maravilhoso. A gente poder ir em família ali, ir lá para o encontro das águas, né? Simular a pesca do pirarucu, que coisa, ver o boto ali, enfim, as crianças, costela de tambaqui, um manjar dos céus, então assim, coisa maravilhosa, né? Se eu não soubesse que lá no Mar da Galileia só tem tilápia, né? O San Peter, eu ia até imaginar que aquele peixe que estava na brasa lá que Jesus preparou para os seus discípulos
poderia bem ter sido uma costela de tambaqui. E o tempo com o Vitor ali, né, na igreja, uma surpresa de Deus, né, Vitor? A gente se encontrar ali com a Agnes ali no sábado, com toda aquela família ali, o Marco, então assim, coisa tremenda, a gente estava celebrando tudo isso. E quando foi à tarde, né, já no final da tarde, voltando no aeroporto, voltando para Goiânia, eu recebo a notícia de que minha mãe tinha sido internada em estado grave. Então era do mais altos céus ao mais profundo abismo, lá estás. Eu nunca imaginei que eu ia ter que viver a intensidade de uma palavra num tempo tão curto. Foi muito rápido, muito rápido. A gente estava ali celebrando e compartilhando e ainda assim vivendo tudo aquilo, e de repente aquela notícia, né? E aí começaram os milagres. Quando eu recebi a notícia, eu estava em Campinas fazendo a conexão, e quero contar um milagre aqui, que para mim foi um milagre, né? Lá estás. Lembra que a gente compartilhou? Em todo momento que você tiver, não desespere, não se entregue à ansiedade, não lamente, não murmure, porque o Senhor lá está. E aí a gente estava sentando no aeroporto, sentado no aeroporto, era uma conexão meio longa, em Campinas, quando meu irmão me ligou, e aí a Lana, a Bebel, o Ronaldo quiseram ir jantar, e eu preferi ficar ali próximo da onde a gente ia embarcar, para não ter que andar muito. E quando a gente já estava administrando essa notícia, como é que eu ia fazer para conseguir chegar em Uberlândia a tempo, era uma mudança radical, eu estava já pensando em duas possibilidades: ou sair do aeroporto e pegar um carro até de Campinas a Uberlândia, ou acabar de chegar em Goiânia e pegar o carro de volta para Uberlândia. E a gente estava dentro do aeroporto, Judite, não tinha o que fazer, né? Não tinha como sair. Ou eu saía já para ir direto para Uberlândia, ou eu completava. Então eu entendi que o melhor era completar a viagem, porque ia ser mais ou menos o mesmo tempo, assim eu poderia deixá-la aqui. Quando eu estou sentado lá, eu só consegui ouvir isso porque não fui com o pessoal jantar no aeroporto. E quando eu estou lá sentado, eu ouço a chamada do voo para Uberlândia. O voo de Uberlândia estava embarcando exatamente, praticamente no mesmo horário que embarcava o nosso voo para Goiânia, no andar de baixo. A gente estava no andar de cima e o voo embarcava no andar de baixo. A gente conseguiu lá falar era a mesma companhia, o mesmo horário, e um amigo muito querido, agradeço a prontidão do Vilmar, meu primo, meu amigo, nosso irmão, tratou da minha mãe, né, na parte do coração, e ele mandou rapidamente um atestado de que a situação era grave, minha mãe estava internada em estado grave, e era para mim, e que a companhia poderia então fazer essa mudança. Então, amados, imediatamente eu consegui me despedir da Lana para chegar em Goiânia com a Bebel, o Ronaldo, o João, e eu segui direto para Uberlândia. No domingo à noite ainda, eu já estava em Uberlândia, podendo estar junto com meu irmão e junto com meu pai, com a família, e cooperar nos processos, né? No dia seguinte, a minha mãe acabou vindo a óbito. E aí a gente tivemos uma grande luta aí, porque a Sarinha queria muito estar lá, conseguimos, né, comprar a passagem. A Sara chegou a embarcar no voo para chegar às 2h30 da manhã, ela embarcou em Manaus, ainda estava em Manaus, para embarcar para Uberlândia, e ficou 2 horas dentro do avião. O avião teve uma pane, não decolou, e a Sarinha não conseguiu chegar
em Uberlândia para o sepultamento da avó. Foi uma dor, foi uma travessia dolorida, né? Um vale, naquele momento que já estava doído, estava dolorido, e conhecendo o coração da Sarinha, está aqui com a gente, e o desejo dela de estar lá com as irmãs, e né, a Lídia conseguiu estar, a Bebel conseguiu estar, a gente conseguiu ajustar aí a questão das passagens, e a Sara infelizmente não conseguiu estar, mas participou de todo o tempo lá conosco. E o que é tremendo é que o fato dela não estar lá mobilizou, né, a família, mobilizou as irmãs, e a Bebel abraçou a causa da irmã, a Lídia abraçou a causa da Sarinha, e foi tão maravilhoso vê-las cuidando assim uma da outra, e a certeza assim de que a palavra de Deus se cumprindo ali na vida delas, o empenho, o zelo, a dedicação, e era tudo que a minha mãe gostaria de ver, é tudo que eu como pai poderia ver, os filhos cuidando ali uns dos outros, e foi um tempo assim maravilhoso. A gente tem sofrido aqui esse assédio aqui, viu, irmão? Vocês não ficam... Eu vou desativar porque infelizmente a gente já tentou ajudar a pessoa que fica entrando aí, e não conseguimos, viu? Então às vezes você pensa que mas infelizmente é uma importunação nesse momento aí. E aí a gente viveu esse tempo lá, toda a família sendo assistida, e foi isso, né? A gente nunca imaginava, eu nunca imaginei que eu estaria compartilhando com vocês esse princípio do lá estar, e algumas horas depois, imediatamente, ter que atravessar isso na sua plena intensidade. Um desafio maior do que sepultar minha mãe, com gratidão no coração. A gente não tem outra palavra para testemunhar tudo o que aconteceu a não ser gratidão. Foram os cuidados e o zelo, né, a honra de Deus com a vida do meu pai. Então, assim, tudo sendo suprido, tudo provisionado, a honra, os cuidadores, os amigos. Então, irmãos, eu precisava trazer esse testemunho aqui, né, de que não é uma pregação, é um testemunho. Aliás, faz muito tempo na minha vida que eu abdiquei de pregar e tenho me dedicado a testemunhar, compartilhar, repartir daquilo que tem sido nossa vivência com o Pai. Eu tenho insistido com os irmãos aqui de que Deus não quer entendimento, Deus quer conhecimento. E para conhecer o Pai nós temos que caminhar com Ele, e caminhar pelos caminhos que Ele nos leva. Às vezes são caminhos altos, e lá de cima você consegue discernir tudo, entender tudo, ver tudo. E às vezes são caminhos profundos, doloridos, como foi dolorido não conseguir, né, ter todos ali, mas Deus consolando, tratando e nos ensinando outras coisas, a perceber outras coisas, dilatando nossas medidas, né? Ele lá está, a mão dele está sobre a nossa cabeça, ele nos teceu. Sabe, amados, isso é essencial para a nossa vida, quando o salmista diz que ele nos entreteceu. Ele nos entreteceu no ventre da nossa mãe. Amém? Então, assim, em nome de Cristo Jesus, quando a palavra de Deus diz que ele nos entreteceu, isso quer dizer que ele sabe de que substância, de que matéria ele nos fez.
Deus sabe exatamente de que matéria nós somos constituídos, de que matéria nós fomos construídos, nós fomos entretecidos. E Ele sabe exatamente aquilo que a gente pode ou não suportar. Ele sabe exatamente aonde Ele vai nos levar. E quando Deus vai nos levar, não é para que a gente sofra o dano, é para que a gente conheça os limites aos quais nós podemos ser submetidos. Quando Deus nos leva aos lugares mais altos e também nos leva aos lugares mais baixos da nossa vida, não é para que a gente fique numa louvação do seu poder em cuidar de nós, mas é para que a gente, junto com Ele, na companhia dEle, guardados pela mão dEle, a gente possa, enfim, conhecer nossas reais medidas. De que substância fomos feitos e do que realmente somos capazes como filhos de Deus. Ele nos dilata, Ele vai nos dimensionando pelo caminho. Cada vez que a gente sobe, a gente conhece uma dimensão de altura, e cada vez que a gente desce, a gente conhece uma dimensão de profundidade. Cada vez que a gente cruza um limite, uma fronteira, a gente conhece uma dimensão de capacidade, de ousadia, de intrepidez e de coragem. Amém, amados? E cada vez que a gente se detém como quem quer descanso, a gente também conhece uma medida de repouso, de consolo, de misericórdia. Glória a Deus. Então Deus nos leva às medidas da ousadia, mas também nos mantém nas medidas de misericórdia. Deus nos faz subir nas medidas de revelação, mas também nos faz descer nas medidas profundas de reflexão. Amém? Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, eu queria muito terminar essa semana que começou declarando: o Senhor lá está, e poder entregar aqui o meu testemunho. De fato, Ele lá está. Ele estava lá naquela semana em que a gente subiu aos lugares mais altos, e também está nessa semana em que, para a nossa casa, para a nossa família e para os nossos chegados mais próximos, a gente desceu a um abismo bem profundo, bem dolorido, mas consolados, guardados, mantidos pela mesma mão que nos levou ao lugar alto, a mesma mão também que nos sustentou e nos guiou ao lugar mais baixo. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te renove, que o Senhor te inspire, que o amor de Deus, o Pai, e que a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus e a comunhão, a unidade, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. E domingo, se Deus quiser, a gente está juntos aqui para mais um começo da semana, para mais um encontro de princípios. Afinal, uma semana de primeira não começa na segunda. Encerramos aqui, nossa jornada semanal de mesa preparada, e domingo, se Deus quiser, a gente se encontra aí para compartilhar um pouco sobre os princípios que vão fundamentando o nosso começo de semana aí, tá bom? Um forte abraço, fica na paz, mais uma vez, obrigado por todo o carinho, todo o afeto manifesto com a nossa casa.